Perempção e preempção. Qual a diferença? É total. A diferença é plena. Não existe semelhança alguma entre a perempção e a preempção, a não ser essa confusão fonética que os nossos ouvidos podem nos pregar uma peça quando a gente ouve e fala esses dois institutos. A perempção, ela consta no parágrafo 3º do artigo 486 do Código de Processo Civil, que diz: se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa do seu direito. Trata-se de um requisito processual negativo, porque não pode ter ocorrido para que o processo se instaure regularmente. Então, no processo civil, a perempção, ela resta configurada pelo sucessivo abandono da mesma causa, pelo mesmo autor, pela sua inércia, que motivou por 3 vezes a extinção de um mesmo processo. Então, de um mesmo tipo de ação. Em sendo constatada a perempção, o juiz deve extinguir o feito sem resolução do mérito, impedindo que o autor de ingressar que ele possa vir a ingressar com uma nova demanda idêntica, razão pela qual é classificada, como já disse a vocês, como um pressuposto processual negativo, ou seja, que não pode existir para que exista o processo. Então, a perempção é quando o autor dá causa à extinção do processo por 3 vezes sobre a mesma lide, e aí ele não pode ajuizar a mesma ação por uma 4ª vez. Já a preempção ou preferência ou pactum promiticius, ela consta nos artigos 513 e 520 do Código Civil, podendo também receber a nomenclatura de, aspas, direito de prelação, fecha aspas. Então, a preempção é uma preferência, ou seja, ela é o direito de preferência que tem um vendedor de um bem, no caso do comprador desse bem que ele está vendendo, querer vender após a sua aquisição. Ele deseja revender esse objeto que acabou de adquirir, ou seja, eu estou vendendo um carro, por exemplo. O comprador do meu carro, eu falo para ele, eu pacto com ele essa preempção. Estou te vendendo o meu carro. Se você for vender esse carro um dia, eu tenho a preferência de comprar ele de volta. Claro que a preempção, ela pode ser utilizada também em outros contratos, como por exemplo a locação, que é muito utilizada. Eu quero vender um bem que é meu e que ele está alugado. Aquele que está lá, que paga para mim o aluguel, ele tem a preferência, a preempção de comprar o imóvel, não outros outros terceiros interessados. Então, para a caracterização da preempção, é necessário que o comprador queira vender, o vendedor queira readquirir, queira adquirir a coisa, disposto a oferecer o preço encontrado ou ajustado, e que ele exerça o direito de preferência, de preempção, dentro de um determinado prazo estipulado. E como eu disse a vocês, embora seja utilizado muito no contrato de compra e venda, nada impede que ele seja utilizado nos contratos de locação, onde, aliás, também é muito ajustado e muito utilizado este instituto da preempção ou da preferência. Beleza, pessoal? Um abraço.